É o Joe? A responsabilidade, agora sou eu. Fiquei com a responsabilidade aqui de apresentar a pessoa que vai pregar para a gente hoje, vai trazer a mensagem de Deus. É um cara que ele dispensa apresentações por estar conosco, estar nos ajudando na igreja, estar guiando, pastoreando a gente, essa é a palavra correta. Nosso amigo, pastor Renan, tem trabalhado ativamente mesmo nessa época de pandemia, e hoje ele vai continuar essa série de teoria da relatividade. Começou com a esposa dele, na quarta-feira, sábado foi ele, hoje ele de novo. Então, pastor, que o Senhor te use mais uma vez nesse momento e que o Senhor seja um instrumento para Deus, usado por Deus. Obrigado, Joe. Obrigado pelas palavras. Deus também possa te abençoar. Boa noite para todos vocês que estão aqui para mais uma jornada. Eu vou aqui tentar projetar a tela de hoje. Muito bem. Então, nós temos essa semana, desde quarta-feira, tratado sobre esse assunto da pós-modernidade. Não é um assunto novo, a pós-modernidade ela já está presente conosco já há algumas décadas. Nós não temos como precisar exatamente o momento em que a pós-modernidade começou, né? Mas, né, dizem aí, década de 30, década de 20, quando a gente sai de um período para entrar no outro, não acontece assim, tipo, na terça-feira era a modernidade, na quarta-feira começou a pós-modernidade. Então, existe um período de transição. Eu acredito que nós não estamos ainda plenamente na pós-modernidade, porque existe ainda muitos resquícios da mentalidade moderna dentro do momento em que nós vivemos. A mentalidade pós-moderna está presente, sim. No entanto, ainda existe muito da mentalidade moderna dentro da nossa geração. Talvez daqui a alguns anos, não sei, daqui 10 anos, daqui 20 anos, se Jesus não voltar, talvez a gente tenha uma mentalidade mais plena, essa mentalidade pós-moderna. Mas nós ainda estamos nessa fase de transição. Ainda é muito novo, né? E os estudiosos ainda se debatem e discutem com relação à pós-modernidade. O grande filósofo do pós-modernismo, que era Zygmunt Bauman, ele morreu recentemente. Então, ele era um dos grandes expoentes da pós-modernidade, né, que explicava, né, e que a definia. Então, nós estamos nessa fase ainda de transição. E como que a pós-modernidade tem influenciado a nossa vida? Como que a pós-modernidade tem influenciado o nosso cristianismo, a nossa religião? É o que a gente tem tentado falar desde quarta-feira. Na quarta-feira, minha esposa apresentou um tema onde ela conceituou o que é pós-modernidade. Se você não conseguiu assistir, vá ao Facebook, lá tem o sermão, o estudo. Ontem eu falei um pouco sobre como que a pós-modernidade chega até nós. Na verdade, eu comecei a falar e eu vou desenvolver um pouco melhor esse tema hoje, tá? Só para a gente recapitular um pouco o tema de ontem, para poder passar para o tema de hoje, eu vou pedir que vocês me acompanhem nessa oração, para que a gente possa, então, receber as bênçãos de Deus, a bênção da compreensão. Vamos orar? Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse momento, obrigado por esta oportunidade que temos de sermos instruídos. Nós sabemos que vivemos em tempos e em épocas complicadas, mas nós pedimos que o Senhor nos dê uma compreensão clara desta época, começando por esse estudo e, quem sabe, outras leituras, mas que hoje, especialmente, o Senhor possa me usar para que as palavras sejam palavras do Senhor e sejam palavras para edificar, palavras para salvar, palavras para curar, palavras que nos tragam clareza e coloquem marcos em nossas vidas que nos servirão de guia para a nossa caminhada até rumo à Canaã celestial. Nós lhe pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Vamos começar recapitulando um pouco a ideia que nós trouxemos ontem. Nós usamos como texto base
o livro de Gênesis, capítulo 3, versos 1 ao 5, que é o relato de quando Eva ela é surpreendida por uma serpente. Essa serpente, então, conta uma história para ela, e a partir dessa história, Eva começa a tomar algumas decisões que nos influenciaram até os dias de hoje. Bom, nós vimos ontem que todo ser humano, isso implica eu e você, nascemos com uma estrutura de pensamento. Eu e você nascemos com uma ideia de Deus, com uma ideia de ser humano e com uma ideia de mundo, ok? Essas três ideias são ideias que norteiam todas as nossas outras ideias. É como se essas ideias fossem um esqueleto. E todas as ideias que nós recebemos, elas influenciam ou elas modificam essas ideias principais. Então, todo ser humano tem três ideias principais: um conceito de Deus, um conceito de ser humano, de homem, e um conceito de mundo, do mundo em que nós vivemos. Tudo que você coloca em sua mente, tudo que você recebe de informação, modifica, altera essas três ideias principais, ok? Perfeito. Então, nós vimos que lá em Gênesis capítulo 3, Eva tinha uma ideia de Deus, uma ideia pura. Ela foi criada por Deus, ela saiu das mãos do Criador e ela nasceu já com uma ideia pura a respeito de Deus. E ao olhar ao seu redor, aquela ideia de Deus, ela se materializava numa ideia de um Deus de amor, de um Deus que cuida, de um Deus que ama, de um Deus que ela poderia confiar. Enfim, a ideia central que ela tinha de Deus foi dada a ela pelo próprio Deus. E no relacionamento com Adão, naquele ambiente de harmonia, essa ideia era positivamente influenciada. No entanto, quando ela começou a conversar com a serpente, né, a serpente, nós entendemos Satanás, Satanás deu a Eva a ideia que ele tinha de Deus. Ele formulou uma ideia de Deus, ele construiu uma ideia de Deus, ele imprimiu essas ideias na mente de muitos anjos, pouco antes de sua queda, e essa mesma ideia ele transfere para Eva. Quando Eva, que tem uma ideia de Deus, recebe uma outra ideia, na comparação dessas duas ideias, ela relativizou e pensou: bom, já vivi com essa ideia até aqui, vou viver com essa agora, quem sabe dá certo, quem sabe ela me satisfaz de alguma maneira. E aí nós conhecemos a história, nós conhecemos o relato, ela acabou pecando e nos colocou nessa tragédia que nós vivemos hoje. Então, resumindo, as histórias, elas formulam pensamentos e esses pensamentos constroem em mim e em você uma imagem de Deus. Uma imagem de Deus. A imagem que você tem de Deus, a maneira como você entende Deus, ela foi construída por um pensamento. E esse pensamento foi formulado por uma história, por algo que você ouviu, por uma informação que você recebeu, ok? Então, e como é que o pós-modernismo chega até nós? Chega até nós por meio das histórias. Através das histórias que o pós-modernismo chega até eu e você. O que é o pós-modernismo? Só para recapitular o que falamos ontem, o pós-modernismo é esse movimento que celebra a diversidade. Diversidade de crenças, de ideias, de valores, enfim, diversidade de tudo. Né? Nós vimos que essa diversidade ela é boa. Né? E o pós-modernismo ele celebra essa diversidade. Mas nós vimos que essa diversidade ela está atrelada a algo absoluto, né, na criação. Muito bem. Como que o pós-modernismo faz para difundir essa ideia de diversidade? Como que o movimento pós-moderno faz para transmitir essa ideia de diversidade? Através da cultura em que nós estamos inseridos. Por exemplo, o ano passado nós tivemos o Festival do Rock in Rio. E este festival, originalmente, foi criado para celebrar a música rock. No entanto, o que se viu o ano passado foi uma diversidade de gêneros. Você tinha rock, você tinha sertanejo, você tinha pagode, você tinha funk, você tinha rap. Ou seja, um festival que originalmente era para celebrar o rock, ele abriu-se à diversidade de outros estilos, ok? Um outro exemplo, a arquitetura. A arquitetura moderna construía edifícios,
né, uma torre única, uma coisa assim absoluta. Já a arquitetura pós-moderna, ela não constrói assim. O que ela faz? Ela explora diversas formas geométricas. Então, quando você vê uma construção dessa maneira, você percebe que essa é uma construção pós-moderna, porque você vê uma diversidade de formas. Ela não é uma coisa única, uma coisa absoluta, um prédio. Elas são várias formas. Um arquiteto muito famoso do pós-modernismo é o próprio Oscar Niemeyer. Outro exemplo, você viu que no ano passado também esse físico, né, ele ficou muito conhecido no Fantástico, Marcelo Gleiser, acho que é mais ou menos assim. Ele ganhou um prêmio que é dedicado às pessoas que conseguem fazer a harmonia entre a ciência e a religião. Então, a ciência e a religião, que durante muitos séculos estiveram assim em lados opostos, né, começando na modernidade, né, chegando até os dias de hoje. Então, a ciência e a religião que estiveram em lados opostos agora estão, né, meio que se namorando, meio que se paquerando, né? E aí esse físico ele ganhou um prêmio, né, por conseguir por conseguir mostrar a relação entre a ciência e a religião. Ele mesmo disse que a ciência tem um componente espiritual profundo. Então, a ciência, o pós-modernismo, ele difunde essa diversidade nos festivais, na arquitetura e também nas academias, né? A gente tem visto muito isso hoje em dia. Bom, a ideia que eu quero conversar com vocês hoje é essa. A união de realidades opostas é o impulso mais forte do pós-modernismo para celebrar a diversidade. Como que o movimento pós-moderno faz para difundir a diversidade? Ele une realidades opostas dentro da cultura em que nós estamos inseridos. Festivais de música, arquitetura, enfim. Você vê que, por exemplo, as pessoas hoje se vendem eletrodomésticos antigos. O que é isso? É um eletrodoméstico antigo dentro do mundo contemporâneo. Motos antigas, carros antigos, né, que estão sendo fabricados e comercializados, também é a mesma coisa. Coisas antigas em tempos contemporâneos, ok? Tudo isso é basicamente uma influência do mundo pós-moderno. Só que nós somos crentes, né? A gente não vai no Rock in Rio. Então, a gente não tem acesso ao pós-modernismo, à diversidade que o Rock in Rio prega. Nós também não temos condições de frequentar o Hotel Unique, que esse foi que eu mostrei para vocês, aí, que fica lá no Brigadeiro Luiz Antônio, cuja diária custa 1.300. Nós não temos condições disso. Nós também, muitos de nós, né, não frequentam as universidades, as academias, não estão expostos a tudo que está sendo difundido ali. Como que o pós-modernismo chega a nós, né, a essa massa mais popular? Como que o pós-modernismo alcança de maneira mais global, né, as pessoas que não têm acesso a essas coisas? Essas coisas que eu acabei de citar, elas atingem um grupo muito restrito de pessoas. Mas como alcançar a massa? Como alcançar todos? Por meio da indústria cinematográfica, por meio da televisão, por meio da internet e, mais recentemente, por meio das plataformas de streaming. Então, o pós-modernismo ele vai chegar até mim e a você mais forte por meio da cultura cinematográfica, né? É a maneira como ele alcança a massa, ao povo, a camada social mais inferior e que também não tem acesso a essas coisas que eu acabei de citar. E como é que eles fazem? A indústria cinematográfica, eles usam uma técnica, perceba, a gente está falando aqui sobre como que o pós-modernismo faz para difundir esse conceito que é central, que é a diversidade. Então, o pós-modernismo pensa, diversidade é a nossa característica principal. Como que eu faço para difundir isso? Difundo na cultura. Tá, mas nem tudo na cultura alcança todas as pessoas. O que vai alcançar todas as pessoas? A TV, o cinema, a internet. Beleza. Então, como que os produtores, como que os diretores fazem para poder difundir a diversidade nos filmes, nas séries? Eles usam uma técnica chamada técnica da justa posição. O que é justa posição?
lado a lado, ok? Justa é muito perto, posição é disposição. Eles colocam realidades opostas lado a lado. Tá, seja um pouquinho mais claro. Vou explicar para vocês. Eles fazem isso unindo o real e o imaginário dentro de um mesmo filme. Por exemplo, você tem um filme que o cenário ele é real. É uma cidade, é um país, é algo real, é algo que tem pessoas real, vivem ali pessoas reais. Nós conseguimos enxergar aquilo, mas naquele cenário real, ele coloca personagens imaginários, coloca como atores principais, como atrizes principais, personagens que são fictícios, que são imaginários, ok? Nós sabemos que esses personagens não existem na vida real, mas eles estão dentro de um cenário real. Então, eles unem o real e o imaginário dentro de um filme, dentro de uma série. Técnica da justaposição, realidades opostas. Que mais? Eles também trabalham com mundos diferentes dentro de um mesmo enredo. Então, por exemplo, existe um mundo e daquele mundo veio alguém e esse alguém interfere na vida na Terra. Ou interfere positivamente ou interfere negativamente. É como se esses dois mundos estivessem bem relacionados. Tudo que acontece na Terra é por influência de alguma coisa que aconteceu num outro planeta. Então, eles constroem muito isso, dois mundos diferentes, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, e então eles unem, né? Constroem um enredo em que esses dois mundos estão ligados. Um outro exemplo, eles constroem também a ideia de universos paralelos. Qual é a ideia aqui? A pessoa ela pode caminhar, né? Ela pode voltar ao passado, ela pode ir ao futuro. Se ela cometeu alguma decisão que interferiu na vida dela, se ela cometeu alguma decisão que causou um mal para alguém da família dela, ela pode voltar ao passado. Essa é a ideia de universos paralelos. Então, eles colocam assim, realidades opostas, presente, passado e futuro, tudo junto. Né? Essa é a técnica da justaposição. Real e imaginário, tempo e espaço, ok? Mas uma coisa também que a gente consegue ver nos filmes é essa capacidade que o filme tem, dentro de um mesmo enredo, colocar diversas sequências de imagens. Por exemplo, você está ali vendo uma imagem. A imagem está acontecendo em um local, em uma época diferente. De repente, o filme já mostra outra imagem, um outro local, outras pessoas, talvez até num tempo diferente. Qual que é a ideia aqui dos produtores? Eles estão desfragmentando, eles estão destruindo a noção de tempo e espaço. Porque você que está ali, que está acompanhando aquele filme, que está acompanhando aquela cena, uma hora vê uma cena que acontece num local, num tempo específico. Depois já aparece outra cena. Então eles vão construindo assim várias cenas dentro de um único enredo, dentro de um único filme. Você tem várias coisas acontecendo. Você não tem um tempo, você não tem um espaço definido. Isso é diferente, por exemplo, no teatro. Quando você assiste a um teatro, você vê uma única cena e tudo acontece ali, ok? Você vê uma única cena, então os personagens estão todos ali. É diferente. A gente não pode comparar cinema e teatro. Né? Teatro é uma coisa, cinema é outro. É verdade que quando Ellen White fala do teatro, ela não está falando do teatro como nós entendemos, esse teatro mais simples, como nós vemos às vezes na igreja. Esse teatro, o teatro que ela fala ali era o teatro elétrico, né? Que é o modelo mais primitivo do cinema. Então, quando Ellen White fala sobre teatro, não é o teatro que nós vemos, que nós reconhecemos como teatro, mas é o cinema como nós entendemos. Então, não há nenhum problema em fazer teatro na igreja, mesmo porque os profetas, o trabalho dos profetas era um trabalho teatral, era um trabalho dramático. Eles construíam um drama para poder mostrar o que Deus queria mostrar para aquele povo, ok? Então, é diferente, as duas coisas são diferentes. Mas a ideia que eu queria que vocês pegassem disso tudo é a seguinte: viver numa sociedade pós-moderna significa habitar num mundo semelhante ao do cinema, um reino em que a verdade e a ficção, real e imaginário, se fundem. Olhamos para o mundo do mesmo modo que assistimos aos filmes, com a suspeita de que o que vemos à nossa volta talvez seja
ilusório. E aí a gente se pergunta, né? Quais são as implicações disso para a nossa vida? Quais são as implicações? Lembra que eu falei que os produtores, dentro de um filme, né, com seus efeitos especiais, eles têm o poder de desfragmentar tempo e espaço. Com isso, nós estamos vivendo numa geração que quer viver tudo ao mesmo tempo, que quer fazer tudo ao mesmo tempo, que quer viver todas as coisas ao mesmo tempo. E isso cria o que em nós? Uma ansiedade tremenda. A gente quer usar o celular, enquanto usa o celular quer ver a televisão, e enquanto vê a televisão quer estar conversando com alguém. Então, a gente está vivendo tudo ao mesmo tempo. Tudo isso está criando uma ansiedade em nós, porque não existe mais tempo. A ansiedade, ela é uma espécie de transtorno mental que desrespeita o tempo. A gente está sempre pensando para frente, a gente está sempre pensando no que pode acontecer. Isso cria uma certa ansiedade. Então, como a gente está sempre vivendo num eterno agora, como nós estamos sempre vivendo em algo que parece que não tem tempo, então a gente quer viver tudo ao mesmo tempo, isso cria uma ansiedade em nós e uma série de outras doenças mentais, o que faz com que a indústria farmacêutica enriqueça bastante e medicamentalize a nossa vida toda. Porque a gente fica ansioso, fica com depressão e fica com uma série de outras coisas e a gente, então, usa muito remédio para poder para poder se curar de tudo isso. Essa é uma primeira implicação, uma implicação mental, uma implicação física, Há pesquisas que já relacionam hoje o assistir séries com o índice em crescimento de suicídio. Pesquisas que nem são adventistas, pesquisas que nem são cristãs, pesquisas da área de publicidade, de linguagens, que já relacionam isso. Né? Então, qual que é a implicação física? Suicídio. Porque uma sociedade que não consegue lidar com os seus problemas, uma sociedade que vive ansiosa, ou que vive depressiva, ou que está exposta a tudo isso, então é uma sociedade que caminha para o suicídio. Né? O suicídio, por exemplo, é a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 24 anos. É a segunda causa de morte, ok? Uma implicação física. Qual que é a implicação espiritual? A gente olha para a Bíblia e pensa assim, o quê? Quer dizer que quando Jesus vier, um anjo vai descer do céu, vai prender Satanás, e Satanás vai ficar preso por 1000 anos, nós vamos passar 1000 anos na Terra felizes para sempre? Mas espera aí, isso parece ser muito fictício. Né? A gente está tão acostumado com ficção, está tão exposto à ficção, que a gente começa a olhar para algumas histórias da Bíblia e pensa assim, isso aqui não é verdade, isso aqui não é bem assim. E isso tudo no nível do inconsciente, a gente não fala isso, a gente não expõe isso, mas isso está no nível do inconsciente. A gente tem dificuldade para viver o que os personagens bíblicos viveram, a gente tem dificuldade para confiar como eles confiaram, e a gente tem dificuldade para viver a fé que eles viveram, porque no fundo nós não acreditamos que isso é verdade. Porque no fundo a gente acha que aquilo, na verdade, foi só uma ficção. A gente não sabe que acha, mas o nosso subconsciente, ele gravou aquilo ali. E aí, quando a gente vive uma situação igual a deles, a gente se ressente, a gente briga com Deus, a gente chora e a gente não consegue ver a relação entre a história da Bíblia e a nossa vida. A gente não consegue ver que existe uma realidade entre essas duas histórias. Por quê? Porque nós estamos nos alimentando ou nos alimentamos muito de ficção, então as histórias da Bíblia parecem ser fictícias. Então, como é que eu vou viver essa história? Como é que eu vou viver essa situação que Abraão viveu, que Davi viveu, que Moisés viveu, se o que eles viveram foi fictício? Nosso cérebro associa isso. Nosso cérebro constrói essa ideia, entende? A gente não percebe, porque é tudo no nível do subconsciente. Uma implicação social, uma implicação mental, uma implicação física, uma implicação espiritual e uma implicação social. A gente vive num tempo onde os relacionamentos são líquidos. A gente não consegue desenvolver relacionamentos duradouros. E hoje a gente equivale os relacionamentos a partir do Facebook. Eu tenho, sei lá, 500 amigos no Facebook, 1000 e sei lá quantos amigos no Facebook. Quando assim, amigos de verdade, a gente só consegue fazer ao longo da nossa vida 2 ou 3. Jesus tinha 12 amigos.
e 3 eram os mais especiais, né? Dos 12 que ele tinha, 3 eram mais especiais. E a gente não consegue construir amigos mesmo, amigos de verdade, 1.500, 1.600, 2.000 amigos, 5.000, né? Que é o limite do Facebook. Ou seja, a gente vive numa fase de relacionamentos líquidos. Se você não me agrada, eu te excluo da minha conta. Eu paro de seguir você. Olha, se você não me agrada, eu me divorcio de você. Olha, eu largo de você e que você que se exploda. Então, a gente vive essa geração de relacionamentos líquidos. Uma implicação social. Percebe que como que não é só uma história, não é só um filme que eu assisti, não é só uma ideia que eu absorvi. Não é só isso. Isso causa profundas implicações sobre a nossa vida, que a gente muitas vezes não percebe. A gente só percebe quando a gente ouve, por exemplo, uma palestra como essa, né, de um bobo que está aqui falando alguma coisa, né, que estudou. Veja, a tela, ela não é simplesmente algo para o qual olhamos. Ela nos conduz ao seu mundo da mesma forma que penetra no nosso. Do mesmo modo como os acontecimentos da tela se tornam uma extensão de nós mesmos, também nós tornamos uma extensão dela. Veja o que esse estudioso disse. A tela se torna uma extensão da nossa vida e a nossa vida se torna uma extensão da tela. Por isso é muito importante. Por isso, volto a dizer aquilo que eu disse ontem, aquilo que Paulo disse ontem, né? Tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, que isso ocupe o vosso pensamento, porque é isso que vai influenciar a sua vida, física, mental, espiritual e socialmente. Então, às vezes, a gente sabe, prega, a lição da escola sabatina ensina, a gente assiste uma série de sermões, mas parece que tudo isso não está fazendo efeito nenhum, não está surtindo efeito nenhum. Por quê? Por quê? Porque tem muita coisa acumulada na nossa mente, no nosso subconsciente, que precisa ser eliminada, para que as outras coisas possam, então, preencher esse espaço, né? Tudo que você colocar na sua mente vai ficar chacoalhando, mas quando você coloca Deus, ele se encaixa perfeitamente e preenche todo o vazio que a gente vier a sentir. Partindo agora, né, do meio para o final, como que a Bíblia apresenta essa noção de tempo e eternidade? Lembra que eu falei ontem? As histórias que ouvimos constroem um pensamento e esses pensamentos formulam uma imagem de Deus. Como é que o pós-modernismo chega até nós? Através das histórias. Como que as histórias chegam até mim e a você? De maneira mais fácil. Como que elas acessam a nossa mente? Por meio da TV, por meio do cinema, por meio da internet, por meio das plataformas de streaming, das séries que a gente assiste. E aí a gente ganha uma ideia de eternidade. A gente ganha uma ideia de tempo. A gente ganha uma ideia de noção de espaço, de passado, presente e futuro. Como que a Bíblia apresenta essa ideia de tempo e eternidade? O tempo de Deus e o tempo dos seres humanos são diferentes? O tempo de Deus é diferente de nosso tempo. Já ouvi muito isso. Será que é verdade essa frase? Será que é verdade isso que a gente diz? O tempo de Deus é diferente do nosso. Vamos ver? A Bíblia apresenta o conceito de eternidade da seguinte maneira. O que é eternidade na Bíblia? O que é eternidade na palavra de Deus? No Antigo Testamento, eternidade é um tempo de longa duração. E no Novo Testamento, de maneira similar, eternidade é um longo período de tempo. Então, na Bíblia, eternidade não é ausência de tempo. Eternidade é um tempo de longa duração, ok? É um tempo que se estende por muitas eras, por muitas gerações, por muitos períodos. Eternidade é isso. Não é ausência de tempo, mas um tempo de longa duração. Ok. Quando a Bíblia diz que Deus é eterno, o que ela quer dizer com isso? O que quer dizer o fato de Deus ser eterno? Olha o que diz Jó 36, 26. Eis que Deus é grande, e nós não o podemos compreender. O número dos seus anos não se pode calcular. O que o texto está dizendo? Que Deus tem anos. Bom, eu tenho anos. Deus também tem anos? Sim. O texto está dizendo que Deus tem anos. O texto também diz que os anos de Deus não se pode calcular, não se pode esquadrinhar.
Então, a gente começa a estabelecer uma certa similaridade conosco, mas uma grande diferença, que enquanto os meus anos podem ser calculados de um começo, de um meio e de um fim, os anos de Deus não podem ser calculados. Veja outro texto. Disse, Deus meu, não me leves na metade de minha vida, tu, cujos anos se estendem por todas as gerações. Então, veja, os anos de Deus vão tendo uma sequência. Os anos de Deus vão construindo uma sequência, uma cronologia. Outro texto. Porém, é sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Então, perceba, Deus tem anos, e esses anos eles vão percorrendo passado, presente, futuro. Deus não teve um começo, ok? Deus não teve um começo, mas ele tem uma sequência de tempo. A gente não consegue perceber isso porque nós tivemos um começo. Eu tenho anos e os meus anos percorrem uma linha do tempo, mas eu tive um começo. Um dia eu não terei, né, pela graça de Deus, não terei um fim. Vou viver a imortalidade. Mas Deus, ele também vive esse tempo. Ele também caminha conosco nesse tempo. Nossa, essa ideia está bastante nova, bastante confusa. Vamos lá. Eternidade, então, não é ausência de tempo, mas um tempo de longa duração. Como que Deus se relaciona com o tempo? Olha que coisa interessante. 2 Pedro 3,8. Há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos são como um dia. Como entender esse texto? A gente entende esse texto por meio do Salmo 90, verso 4. 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi. Eu consigo lembrar o que eu comi ontem na hora do almoço. Na sexta-feira, eu já não consigo lembrar o que eu comi. Então, eu consigo lembrar com muita facilidade o que eu fiz ontem. As coisas que eu fiz ontem estão na minha memória com muita clareza. Então, o texto está dizendo o seguinte: 1000 anos aos olhos de Deus é como o dia de ontem para mim. Então, Deus consegue se lembrar, e 1000 anos está na experiência de Deus, como o dia de ontem está na minha experiência. O que isso nos mostra? Que sim, Deus tem um tempo, Deus tem uma sequência de anos, mas Deus vive o tempo de uma maneira diferente que a minha. Por quê? Por que nós dois estamos no mesmo tempo, eu e Deus estamos no mesmo tempo, mas nós vivemos o tempo diferente? Por causa da natureza dos seres. Deus tem uma natureza eterna e eu tenho uma natureza transitória. Por que eu envelheço? Não é por causa do tempo, mas por causa do pecado. Porque eu estou longe da árvore da vida e por não ter acesso à árvore da vida, eu não posso estender a minha vida, eu não posso estender a minha imortalidade. Então eu envelheço. Deus, que não tem essa natureza de pecado, Deus que não tem essa natureza transitória, Deus que tem uma natureza eterna, vive o tempo de uma maneira diferente que nós, diferente que eu e você. Mas apesar disso, Deus caminha conosco no mesmo tempo em que nós estamos vivendo. Nós tivemos um começo, mas quando nós tivemos esse começo, Deus já estava vivendo muito antes. Adão teve um começo, a terra teve um começo, mas Deus já existia muito antes. No entanto, Deus ele tem a criação, Deus passou pela tirar o povo do Egito, Deus passou pela redenção. E onde Deus está hoje? Deus está no santuário celestial. Deus não está no futuro, ele não vai para o futuro. E Deus também não pode voltar ao passado para reverter uma coisa, uma decisão que nós fizemos. Deus não pode voltar ao passado, por quê? Porque o passado já foi, já aconteceu. É ilógico voltar ao passado, como é ilógico ter a terceira margem do rio. Não tem como, o passado já aconteceu, já foi. E também Deus não pode ir para o futuro, ele pode enxergar o futuro, ele pode saber o que há no futuro e pode nos anunciar, assim como ele pode anunciar com clareza o que aconteceu no passado, que eu não lembro.
Ele estava lá, porque 1000 anos aos olhos de Deus está tão presente como o dia de ontem está na minha mente. Então Deus pode trazer coisas do passado para a minha vida, para me ajudar de alguma maneira a me curar dos meus traumas, a me curar das minhas lutas, das minhas dores, porque Ele sabe o que aconteceu. Eu não, o meu cérebro apagou, mas Deus pode fazer, Deus pode trazer. Esse é um processo que a gente faz por meio da oração. Mas Deus não pode voltar lá e arrumar aquilo. Nós podemos mentalmente pedir que Deus nos ajude a relembrar-se daquilo e de alguma maneira tentar arrumar isso em nossa vida hoje. Em tempos remotos, lançaste os fundamentos da terra. Veja, criação. Deus estava na criação, mas a criação passou, já foi. E os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão, como veste, como uma roupa, e serão mudados. Tu, porém, é sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. E os teus anos jamais terão fim. Como que Deus se relaciona com o tempo? Deus não está fora do tempo, mas Ele vive e atua dentro do tempo. O tempo é um só. O tempo que eu estou vivendo é o mesmo tempo que Deus está vivendo. E é nesse tempo que Deus atua. É nessa história que Deus constrói um relacionamento comigo, com você. Os seres humanos também vivem nesse tempo. O tempo mede todas as coisas. Como é que o tempo mede Deus? O tempo mede Deus como uma natureza eterna. Uma natureza sem fim, sem começo nem fim. Como é que o tempo me mede? O tempo mede a mim com uma natureza transitória, efêmera, que teve um começo, que terá um fim se eu morrer antes da volta de Jesus, mas que não terá um fim se Jesus voltar e me levar para a eternidade. Ou seja, vamos concluindo com Deuteronômio, capítulo 8, para resumir essa ideia. O que isso significa para todos nós? Deuteronômio, capítulo 8, verso 2. 8, verso 2, Deuteronômio. Lembrem-se de como o Senhor, seu Deus, os guiou pelo deserto estes 40 anos, humilhando-os e pondo à prova seu caráter para ver se vocês obedeceriam ou não aos seus mandamentos. Sim, ele os humilhou, permitindo que tivessem fome. Em seguida, ele os sustentou com o maná, um alimento que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, a fim de lhes ensinar que as pessoas não vivem só de pão, mas de toda palavra que vem da boca do Senhor. Ao longo de todos estes 40 anos, suas roupas não se gastaram e seus pés não incharam nem criaram bolhas. Pensem nisto, assim como o pai disciplina o filho, também o Senhor, seu Deus, disciplina vocês para o seu próprio bem. Portanto, obedeçam aos mandamentos do Senhor, seu Deus, andando em seus caminhos e temendo a Ele, pois o Senhor, seu Deus, está levando vocês para uma terra boa, com riachos e tanques de água, com fontes que jorram nos vales e colinas. É uma terra de trigo e cevada, com vinhedos, figueiras e romãzeiras, com azeite e mel. É uma terra onde há muito alimento e não falta coisa alguma. Tá bom até aqui. Queridos, Deus está construindo uma história conosco. O texto diz que Deus tirou o povo do Egito e levou o povo para o deserto. E Ele foi ensinando lições para esse povo. A nossa vida cristã, ela não se constrói num momento. A nossa conversão não aconteceu naquele dia que a gente ouviu um sermão ou que a gente ouviu uma música. A nossa vida cristã, a nossa conversão, ela não aconteceu naquele momento. Deus, ele vem construindo uma história conosco. Desde quando nascemos, com as ideias de Deus, de homem, de mundo, o Espírito Santo está trabalhando conosco, está tentando inserir a lei dentro do nosso coração, está trabalhando a nossa história. Em dado momento, num sermão que a gente ouviu, ali é o ápice, ali é a cereja do bolo, e ali você se entrega. Mas existe uma história que está sendo construída. Então, a nossa história, ela não deixou de ser construída. Deus, ele continua a construir e a investir em nossa história. Ele continua a aperfeiçoar a nossa vida cristã, a aperfeiçoar a nossa caminhada cristã por meio das coisas que ele ensina. Então, cada momento é importante, cada sermão que eu assisto é importante, cada leitura que eu faço sobre Deus é importante, cada momento que eu perco de estudar a palavra de Deus para fazer outras coisas é algo que eu perco de deixar de construir, de continuar colocando um tijolo sobre essa história, porque a história da vida cristã não acontece como um download de uma internet rápida,
ela se constrói de maneira lenta, de maneira vagarosa, onde Deus vai trabalhando cada detalhe de nossas vidas. O certo seria dizer que não é que o tempo de Deus é diferente do nosso, mas a paciência de Deus é diferente da nossa. A paciência do Senhor, ela se constrói de maneira longânima, de maneira mais tranquila, de maneira que vai construindo passo por passo. A minha paciência quer tudo para ontem. A minha paciência quer viver tudo ao mesmo tempo, quer viver tudo agora. Então, a paciência de Deus é diferente da nossa. Não o tempo, a paciência. E Deus pacientemente está construindo a nossa história. Leva uma vida toda para construir um homem e uma mulher de Deus. Se você falhou até aqui, não tem problema. Volte para o Senhor, porque Ele vai continuar reconstruindo a sua história. Se você falhou até aqui, as coisas não estão perdidas. Todos nós que ainda estamos vivos, ainda temos condições de continuar a nossa história com Deus. Não importa o que aconteceu no passado, o seu caso não é perdido, porque a sua história ainda continua enquanto o teu tempo continua. Porque o tempo de Deus é o mesmo que o nosso, Deus atua nesse tempo, e nesse tempo Ele está construindo algo com você, assim como Ele construiu com o povo de Israel. O seu caso também será construído pelo Deus que esteve com Israel. Na palavra de Deus, a cortina é afastada e todas as dimensões e em toda a marcha e contramarcha das paixões, do poder e dos interesses humanos, a força de um ser misericordioso que executa de forma silenciosa e paciente as determinações de sua própria vontade. Queridos, eu não tenho absolutamente medo nenhum do que pode acontecer com a nossa política. Eu não tenho absolutamente medo nenhum se entrar um governo e acabar com tudo que a gente está tentando construir. Eu não tenho medo nenhum se a gente viver, se essa pandemia se alastrar de uma maneira que a gente não faz ideia. Eu não tenho medo algum se alguma coisa que foge ao nosso controle acontecer, porque aquele que contempla tudo e que está atento às marchas, às contramarchas, o poder e os interesses humanos, este ser misericordioso, ele atua, ele executa de forma silenciosa e paciente as determinações de sua vontade. Tudo o que eu preciso fazer é me colocar em suas mãos, é descansar nos seus braços, porque eu tenho certeza que os planos deles vão se cumprir. Não importa o que vai acontecer, não importa o que vamos viver, mas os planos de Deus vão se cumprir, querendo nós ou não, fazendo nós isso ou aquilo, os planos de Deus vão se cumprir. Eu termino com as histórias que nós temos na Bíblia, porque as histórias que nós temos na Bíblia vão construir em nós uma ideia positiva a respeito do caráter de Deus. Olha o exemplo de Moisés, 40 anos para poder chegar, né, na fronteira da Terra Prometida. Não entrar, mas ir para o céu. 40 anos pensando que ele era alguém, 40 anos descobrindo que ele não era ninguém lá em Midian, e 40 anos descobrindo o que Deus pode fazer por meio de alguém, Moisés. Olha a história de Abraão, mais de 20 anos, saiu de sua casa, mais de 20 anos até Deus cumprir a sua promessa. Deus falou para ele, você sabe que eu vou te dar uma coisa. E 20 anos depois, nada. Mais de 20 anos depois, ele recebe a promessa, o cumprimento da promessa. Daniel passou 70 anos em Babilônia. E mesmo quando houve decreto, não pôde sair. José passou 22 anos no Egito até poder reencontrar os seus irmãos. Davi, quantos anos Davi passou? Veja, as histórias que nós encontramos na Bíblia não é um eterno agora, mas ela se constrói ao longo de muitos e muitos anos, de muitas e muitas gerações. Essa é a história que Deus quer construir conosco. Deus quer construir uma história com você. Deus quer construir uma experiência com você. Uma experiência que não acontece hoje, aqui e agora, mas uma experiência que acontece hoje, aqui e agora, e amanhã, e depois, e até que Jesus volte, e até que haja vida, e até que haja fôlego em cada um de nós. Mas é uma história que precisa ser construída dia após dia. Como dizia Heschel, o rabino, a maior ambição na vida
não é acumular espaço com os nossos trabalhos, com as nossas ocupações. A maior ambição na vida é colecionar momentos sagrados. Esses momentos que passamos com Deus, que constroem quem nós somos, que constroem nosso caráter, que constroem nossa personalidade, que constroem uma vida dedicada em serviço ao Senhor. Que Deus ajude você a viver essa história, que Deus ajude você a viver essa experiência e que de eternidade em eternidade, né, a gente viva essa grande e maravilhosa experiência com o Senhor Jesus. Amém. Nos combates tenho sido vencedor, mas ao vencer eu também posso me ferir. Falam por aí que a minha força é demais, sem ver que no meu peito eu escondo meu pesar. Saibam, pois, que ao cair eu oro a meu Deus. Saibam que Ele é que me levanta se estou só. Espada e punho estou a chorar, pois dentro da armadura só um menino há. Destemido busco encontrar a paz, pois de Jesus a armadura é voraz. Dizem por aí que a mim ninguém vai derrotar, sem ver meus inimigos que me tentam sem parar. Saibam, pois, que ao cair eu oro a meu Deus. Saibam que Ele é que me levanta se estou só. Espada e punho estou a chorar, pois dentro da armadura só um menino há. Saibam, pois, que ao cair eu oro a meu Deus. Saibam que Ele é que me levanta se estou só. Espada e punho estou a chorar, pois dentro da armadura, dentro da armadura, dentro da armadura, só um menino. Amém. Vamos orar, queridos. Nosso Deus e Pai, muito obrigado por esta conclusão deste assunto. Obrigado porque o Senhor tem um interesse muito grande pela nossa vida e pela nossa história.
Constrói, Senhor Deus, e continue a construir a nossa história contigo. Que ela seja moldada pelo Senhor, que ela seja edificada pelo Senhor, que ela seja construída pelo Senhor, e que nada possamos temer em relação ao futuro, sempre nos lembrando de como o Senhor tem nos guiado no passado. Abençoa, por favor, cada pessoa que está aqui, cada família que está aqui representada. São bênçãos que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pessoal, pela participação de vocês. Você do Facebook, muito obrigado. Quem está aí, quarta-feira tem mais, às 8 horas, 20 horas, tá? E no próximo sábado, de novo, aí às 10 horas. Sempre no Facebook e no Zoom aqui também, tá bom? Se você quiser participar aqui no Zoom, entre em contato com os administradores da página no Facebook para participar com a gente, ter essa interação muito gostosa e amistosa entre a gente aqui, tá bom?